No vídeo de hoje eu vou te ensinar a encontrar e a plotar a árvore de expansão mínima no Python. Para isso, você vai precisar importar duas bibliotecas, NetworkX como NX e NumPy como NP. Em seguida, a gente vai criar o grafo. Vamos criar uma lista com as distâncias entre os nós. Se não existir um arco entre dois nós, você deve colocar que a distância é 0. Agora, vamos adicionar os arcos a um grafo G. Vamos usar a função nx fromNumPyArray. O argumento dessa função é uma array, então vamos converter a lista para NumPyArray. Beleza, o grafo está pronto. Se você quiser saber quais são os arcos nesse grafo, é só digitar g.edges. Se você quiser saber a distância de cada arco, é só digitar data igual true. Uma observação. O NetworkX não sabe que o nome dos nós é A, B, C, D e E. Por isso, ele automaticamente nomeou os nós de 0, 1, 2, 3 e 4. Mas não se preocupe, eu vou te ensinar a corrigir isso. Agora eu quero te mostrar como é fácil achar a árvore. Vamos criar uma variável t e vamos usar a função minimumSpanningTree. Dentro da função, coloque o grafo G como argumento. Para imprimir os arcos da árvore de expansão mínima, é só imprimir t.edges, ou, se você preferir, pode colocar os arcos em ordem crescente, como eu fiz. Agora que achamos a árvore, vamos plotá-la. Eu vou começar plotando todo o grafo G e depois eu vou indicar a árvore T. Se digitarmos nx.drawNetworkX, colocarmos o grafo G dentro da função e rodarmos o código, já conseguimos plotar uma primeira versão. É claro que ainda precisamos configurar esse grafo. Para corrigir o nome dos nós, a gente precisa criar um dicionário indicando que 0 corresponde a A, 1 a B, 2 a C, 3 a D e 4 a E. Dentro da função draw, eu vou adicionar o argumento labels é igual ao dicionário que eu criei. Se rodarmos o código, podemos ver que os nomes foram corrigidos. Essa cor azul está me incomodando um pouco. Vamos adicionar o argumento nodeColor igual white e rodar para ver como ficou. E precisamos adicionar uma borda aos nós. Para isso, escreva edgeColors no plural e tudo junto e coloque black para a cor. Eu não sei se você percebeu, mas todas as vezes que rodamos o código, os nós mudam de posição. Vamos arrumar isso e fixar a posição dos nós. Eu vou criar uma lista com as coordenadas dos nós e vou especificar na função draw que a posição é a lista de coordenadas. Agora, vamos definir a cor dos arcos. Se o arco estiver na árvore de expansão, ele deve ser vermelho. Vamos criar uma lista chamada edgeColors e vamos iterar sobre cada arco do grafo G. Se o arco estiver na árvore de expansão, que nós chamamos de T, então a cor deve ser vermelha. Caso contrário, a cor deve ser preta. Na função draw, adicionamos o argumento edgeColor e especificamos a nossa lista de cores. A última coisa que eu vou configurar é a espessura dos arcos da árvore. Vou criar uma lista chamada espessura e se o arco estiver no grafo T, a espessura deve ser 3. Caso contrário, a espessura deve ser 1. Na função draw, eu vou especificar a lista de espessuras. Assim que rodarmos o código, podemos identificar a árvore de expansão mínima. Eu espero que esse tutorial tenha facilitado seus estudos. E se te ajudou, eu gostaria de pedir o seu like para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Até a próxima!